Olá, meus alunos, como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Depois de 2 aulas de revisão, acredito que estamos prontos para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Na aula de hoje falaremos sobre o governo do general Ernesto Beckman Geisel, o presidente Geisel. Vamos à aula de hoje? Geisel, como vocês já sabem, foi o quarto presidente militar do período entre 64 e 85. Também já sabem que ele representava a ala mais moderada do exército, conhecida como castelistas ou Sorbonne. Ele, além de ministro do Supremo Tribunal Militar, também era, até pouco tempo, presidente da Petrobras. Tradicionalmente, a historiografia abordou o seu governo com considerável e relativo, eu disse relativo, apreço pelo regime democrático, considerando inclusive como compreensíveis seus arroubos autoritários, arroubos esses que veremos ao longo dessa aula. Essa historiografia era orientada pela documentação disponível nos arquivos e após inúmeras pesquisas metodologicamente científicas. No entanto, a descoberta de documentos recentes tem trazido luz a informações que, se não alteram radicalmente a primeira visão, abre caminho para que passemos a olhar o seu governo a partir de uma perspectiva razoavelmente diversa da primeira. As informações fazem parte de um lote de documentos liberados pelo Departamento de Estado americano em 2015 e que acabou se tornando público no Brasil através de Matias Spector, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Vamos então ao seu governo, que conduziria os rumos do país entre 1964 e 1979. Filho de imigrantes luteranos alemães, Geisel assume o governo mais uma vez, como estudamos em nossas aulas anteriores, apontando para um processo de retorno à democracia. Era comum essa promessa. A diferença de seus colegas anteriores é que ele tomaria medidas efetivas nessa direção. A redemocratização que prometia teria características próprias, seria lenta, gradual e segura. Quando assume o governo, o mundo estava em crise, conforme inclusive relata em seu discurso de posse. A crise do petróleo de 1973 abalara profundamente a economia mundial e, é claro, a brasileira. O milagre econômico que vivíamos desde 68 não resistiria e Geisel assume nessa situação. Era necessário que o governo tomasse uma decisão. Estava em uma encruzilhada. Cortava os custos, abrindo mão do crescimento econômico, ou acelerava até que o combustível acabasse. Acabou optando pela aceleração. Afinal, a alta do petróleo tinha enriquecido uma elite árabe que remetia seus vultosos lucros para bancos na Europa. Esse dinheiro, chamado na imprensa de petrodólares, devido à sua origem, gerava uma grande liquidez internacional. Com isso, podemos dizer que o dinheiro estava barato. Claro, devido à quantidade de oferta. O que tem isso a ver com o Brasil? Você poderia perguntar. Eu diria que tem a ver não apenas com o Brasil, mas com a América Latina. Como o Geisel daria fôlego a esse desenvolvimento? Contraindo empréstimos estrangeiros via endividamento. Essa política econômica adotada pelo presidente é conhecida como marcha forçada. Você pode estar perguntando: daria certo? Depende do ponto de vista. O Brasil se endividou bastante, mas em compensação cresceu em uma média de 7% ao ano. Segundo o governo, não podíamos ficar assistindo à crise sem garantirmos uma segurança para o futuro e possíveis crises futuras. Já sabemos que o governo gastaria, mas gastaria com o quê? Nessa linha, ele lança o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Com a elaboração do segundo PND, o governo reformula a estratégia desenvolvimentista proposta por Médici no primeiro PND. O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento focava na produção de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, automóveis. Já o segundo PND pretendia incentivar a geração de energia e a produção de insumos básicos, petróleo, alumínio, aço, e de bens de capital, como máquinas, fábricas, ferramentas e outros. Ou seja, o nosso plano tentava garantir a autonomia energética que havia se mostrado frágil diante da crise internacional do petróleo de 1973. Por falar em energia, devemos lembrar de algumas medidas implementadas por Geisel nessa área. Vamos começar pelo Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
Para te contextualizar, desde que o programa Átomos pela Paz, de 1953, tinha sido lançado pelo governo americano, o Brasil vinha participando de um programa de desenvolvimento de energia nuclear com os Estados Unidos. No entanto, esse programa levantava discussões em torno da implementação de tecnologia americana ou do desenvolvimento de uma tecnologia própria. Em 1971, compramos um reator da Westinghouse Electric Corporation, que deveria ser instalado na usina nuclear de Angra 1. No entanto, após a crise do petróleo, se impulsiona o debate em torno de um acordo que garantisse a transferência de tecnologia. Afinal, como já vimos nessa aula, a ênfase era garantir autonomia energética. É nesse momento que o Brasil assina com os alemães um acordo nuclear, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, que viabilizaria a construção no país de centrais nucleares responsáveis pelo desenvolvimento das diversas etapas do ciclo de produção de energia nuclear. Ainda em energia, podemos citar o programa Proálcool, que buscava incentivar a produção de automóveis movidos a etanol no país. Em contrapartida, também incentivava a produção do combustível internamente. Estima-se que a produção de combustível passou de 700 milhões de litros em 1965 para 4 bilhões em 1980. E como estava a democratização alardeada por Geisel? Em 1974 teríamos eleições e o governo tentava apresentar o momento como uma festa da liberdade democrática. Nas entrevistas, o presidente ressaltava a importância da oposição, afirmando que não interessava ao país um partido único, como era no México. Podemos dizer, inclusive, que as eleições transcorreram com relativa liberdade, inclusive nas campanhas eleitorais gratuitas na televisão. O MDB, partido da oposição, cresceu consideravelmente nesse pleito. Com esse resultado, a bancada da Arena no Senado caiu de 59 para 46 assentos, enquanto o MDB aumentou de 7 para 20. Já na Câmara, a diminuição da bancada da Arena seria de 223 para 199 deputados, enquanto o MDB passava de 87 parlamentares para 165. Em um pronunciamento, Geisel afirmou que o governo recebeu o resultado eleitoral sem ressentimentos. Embora não seja o único, a TV sem dúvida contribui para o sucesso da oposição. Então essa redemocratização estava acontecendo segundo o que Geisel havia dito, certo? Mais ou menos. Não se esqueça que haviam 3 adjetivos: lenta, gradual e segura. Será que esse crescimento do MDB estaria acelerando a velocidade além do previsto? Vamos ver. Apesar das promessas de redemocratização, os órgãos de segurança continuavam atuando contra as organizações clandestinas. Dessas organizações, a que mais sofria era o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que, por ser frontalmente contra a luta armada, não havia sofrido tanto até então. A imprensa denunciava o desaparecimento de 14 dirigentes do partido. Em Campo Grande, um dos mais simpáticos bairros da zona oeste do Rio de Janeiro, uma gráfica clandestina do PCB foi descoberta após uma grande ofensiva policial contra a oposição panfletária do partido. Mas a repressão foi seguida de uma importante medida: a superação parcial da censura prévia, que atingiria inclusive, um pouco mais tarde, veículos alternativos como o Pasquim. Ué, Arão, ele fecha e abre ao mesmo tempo? Quase isso. Falamos disso já já. A perseguição ao PCB continuou, principalmente a partir do doicode do Segundo Exército. Publicamente, o presidente afirmava que em seu governo não haveria mais tortura. E é nesse contexto que ocorre um dos episódios mais comprometedores para Geisel. O diretor da TV Cultura de São Paulo é preso e levado para as dependências do doicode. Após sessões de tortura, acabou morrendo, mas os militares montaram uma cena para alegar suicídio. Quando você vê a foto, percebe que um cara, para se matar naquelas condições, teria que ter muita força de vontade. Acabou sendo gerada uma grande comoção. Setores progressistas da Igreja Católica, segmentos da classe média, políticos de oposição, estudantes universitários, parte da imprensa, todos se reúnem na Catedral da Sé para um culto ecumênico, que contou com a participação de milhares de pessoas.
Geisel parecia indignado com a atuação da chamada linha dura do exército, que, ao menos, parecia não ter entendido sua ordem ou mensagem de que em seu governo não haveria mais tortura. Um dos principais nomes da linha dura, o general Silvio Frota, acena em um discurso uma aproximação com o presidente. Parecia que a linha dura havia entendido finalmente as ordens de Geisel. No entanto, em janeiro de 1976, o operário José Manuel Fiel Filho é encontrado enforcado também nas dependências do Segundo Exército. O laudo do ML atestava suicídio, atestado pelo mesmo médico que atestara o suicídio de Herzog. Por falar em tortura, sabe qual era o nome do médico? Henry Shibata. Ele acabou sendo punido pelo Conselho de Medicina de São Paulo, que o acusou de falsidade ideológica. Ficou claro que a linha dura não estava disposta a mudar seus hábitos, né? Mesmo contrariando publicamente as ordens do presidente. A imagem do Brasil e do governo não estava boa internacionalmente. Durante o seu governo, Geisel enfrentou fortes críticas da comunidade internacional, principalmente pelo desrespeito aos direitos humanos. Um dos casos mais conhecidos foi o da estilista internacional Zuzu Angel. Seu filho, um jovem estudante que havia feito parte da resistência ao regime, foi preso, morto, mas o seu corpo desapareceu. Zuzu usava suas viagens e influência para denunciar as torturas e o extermínio que existia no Brasil. Enviava bilhetes a autoridades internacionais que encontrava em suas viagens ou até mesmo no Brasil, como na visita do histórico secretário de Estado americano Henry Kissinger em 1976. Teve inclusive seu caso citado em um discurso do senador Edward Kennedy no plenário do Senado dos Estados Unidos. Zuzu era incansável na busca por respostas. Só parou após morrer em um acidente na estrada da Gávea, na saída do túnel Dois Irmãos, que mais tarde foi rebatizado com o seu nome. Outro evento que também alcançou grande repercussão fora do país foi a invasão da PUC, Pontifícia Universidade Católica, em 1977, com a prisão e agressão a alunos e professores da instituição. Dom Evaristo Arnes, que estava em viagens, fez intensos protestos, denunciando inclusive ao Papa as arbitrariedades cometidas. Como vocês perceberam, o Brasil estava super exposto e Geisel não poderia passar a mão por cima da linha dura novamente, como havia feito no caso de Vladimir Herzog. A reação de Geisel foi rápida, exonerou Eduardo Dávila do comando do Segundo Exército, promovendo mudanças em diversos comandos, procurando colocar em postos-chave militares afinados com ele. Lembra das eleições de 1974 que o governo aceitara sem ressentimentos? Então, após receber relatórios sobre a influência dos meios de comunicação no sucesso do MDB naquela eleição, foi elaborado, sob a previsão do ministro da Justiça, uma lei que regulamentava a campanha eleitoral de 76. A chamada Lei Falcão, em homenagem ao ministro da Justiça, reduzia a propaganda no rádio e na TV. Por exemplo, o candidato não poderia aparecer na telinha, exceto em uma fotografia. Nem mesmo a expressão da voz era permitida. Um locutor faria a leitura de um texto enviado pelo candidato, que consistia apenas em uma narração do nome, do partido, do número e do currículo desse candidato. No máximo, era permitido divulgar datas e locais de comícios. Percebeu como no processo de redemocratização Geisel abria e fechava? Certa vez lhe perguntaram sobre isso. Ele respondeu com uma metáfora gauchesca, que era necessário dar uma no cravo e outra na ferradura. Para o general Goberido Couto e Silva, tratava-se de sístoles e diástoles. Mas o que estava assustando o governo eram as eleições de 1978, principalmente para os governos estaduais, pois pela Constituição de 67 seriam diretas. Aprovar uma emenda que mantivesse o caráter indireto nas eleições era complicado, pois o governo já não contava com os 2/3 da cadeira necessária para aprovação. Sem paciência, Geisel decreta o fechamento do Congresso e faz uso do AI-5, promovendo uma série de reformas constitucionais. Essas reformas passaram para a história como o Pacote de Abril e previam, por exemplo, que 1/3 dos senadores seria eleito indiretamente. A galera passou a chamar de senador biônico, uma alusão ao homem biônico, uma série televisiva de grande sucesso na época,
na qual o personagem tinha alguns de seus membros substituídos por membros artificiais. Se eu bem me lembro, acho que era uma perna, um braço e um olho. Como a arena era mais forte no Nordeste, o pacote ampliava as bancadas dos estados menos desenvolvidos. Ainda mexia na exigência de 2/3, que passava para ser uma maioria simples para aprovação de emendas constitucionais. Quer mais? Também aumentava o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Será que Geisel havia desistido da redemocratização e havia cedido ao grupo de Silvio Frota, que defendia a permanência dos militares no poder? Não, isso fica claro quando ele enfrenta novamente a linha dura e demite seu principal representante, Silvio Frota, que já se apresentava como seu sucessor. Temos que lembrar também que a sociedade civil se movimentava e crescia o clamor por democracia. A crescente inflação, a longa política de achatamento salarial tornava a vida do trabalhador insuportável. Os sindicatos começaram a se reorganizar e, nesse contexto, ocorrem as grandes greves de metalúrgicos do ABC de 78, 79 e 80, que se espalham pelo país e, aos poucos, foram atingindo outras categorias, como a dos bancários, petroleiros, professores. Nesse momento aparece o líder sindical Inácio Lula da Silva, que se tornaria um dos principais líderes trabalhistas da América Latina. Na igreja, destaque para comunidades eclesiais de base. Líderes como o arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, organização da sociedade civil, a OAB, a ABI, a CNBB, que pressionavam o governo pela volta à democracia. Isso sem contar movimentos sociais como o movimento Custo de Vida, também conhecido como movimento contra a carestia, que chegou a reunir milhares de pessoas na Praça da Sé. Considerando as medidas de impacto, a extinção do AI-5, decretada no dia 31 de dezembro de 1978, foi a última medida do governo Geisel. Com ela, ficava claro que a redemocratização não teria volta. Restava ao novo presidente dar continuidade ao processo. Antes de concluirmos a aula, precisamos saber como foi a política externa de Geisel. Vamos lá? A política externa do governo de Geisel tem grande importância em um momento em que o mundo vivia em Guerra Fria, ou seja, divididos entre os bons e os maus, entre os comunistas e os capitalistas. E aqui é necessário retomarmos rapidamente o que houve de mudança nessa área desde o golpe de 64. Quando assumiu, Castelo Branco também rompeu com a política externa de Goulart, que, como vocês já sabem, vinha na mesma linha desde Jânio Quadros, quando ele lançara a API, Política Externa Independente. Mas o que parece óbvio não é. Essa postura ideológica na política externa foi marca de apenas um dos presidentes militares, o Castelo Branco. Para Amado Servo, coautor de A História da Política Exterior do Brasil, ele diz que Castelo Branco, em termos de política externa, foi um passo fora da cadência. Costa e Silva lentamente retomava os ideais da PEI, mesmo que sem usar o nome. Mas o auge dessa retomada se daria no governo de Geisel. Sua política externa ficou conhecida como pragmatismo ecumênico e responsável, que privilegiava a abertura de novas oportunidades para o comércio exterior. Essa nova postura também ficaria evidente em nossas posições nos fóruns internacionais e na importância atribuída às nossas relações com países da África e da Ásia. Não é por acaso que o Brasil tornou-se o primeiro país a reconhecer o governo português que derrubou a ditadura salazarista em 1974. Estabeleceu relações diplomáticas com Omã, Emirados Árabes, além de apoiar o ingresso de Guiné-Bissau na ONU. Com isso, reconhecendo essa antiga colônia portuguesa. Mas a política externa de Geisel iria além disso. Em agosto de 1974, o Estado brasileiro reconhecia a China comunista. Mais respeito, República Popular da China. Até nossa posição em relação a Israel modificou-se com Geisel. Em 1975, o Brasil pede a retirada de Israel dos territórios árabes ocupados em 67 e o reconhecimento dos direitos do povo palestino. Sabe Angola? Pois é, o país lutava contra a dominação portuguesa. Na verdade, 3 grupos lutavam entre si e lutavam contra a dominação dos portugueses. Para resumir a história, um desses grupos acaba conseguindo o reconhecimento português, ou seja, vencendo a luta, fundando um Estado independente. Sabe que grupo era esse? O MPLA. Sabe qual era a ideologia desse grupo?
comunista. Sabe quem foi o primeiro Estado do mundo a reconhecer o novo Estado angolano de governo comunista do MPLA? O Brasil de Ernesto Geisel. A delegação brasileira na ONU votou a favor de uma moção que condenava o sionismo como uma forma de racismo. Poderia ficar aqui citando diversas outras medidas e ações de Geisel que caracterizam a sua política externa independente, só que com outro nome. Lembram qual é? Isso, pragmatismo ecumênico e responsável. O grande nome por trás dessa política foi o de seu chanceler Azeredo da Silveira. Ficamos por aqui, mas antes, como já é de costume, vamos fazer umas questões para revisarmos e testarmos se aprendemos direitinho. Vamos lá? Analise a charge de Luiz G., publicada na Folha de São Paulo em 1981. O processo da abertura continua em andamento. Processaremos agora outro jornalista e alguns líderes sindicais. O processo de abertura política iniciou-se no governo do general Geisel e prosseguiu no de Figueiredo. A charge revela que esse processo... Alternativa A. Apoiava a liberdade de expressão e de imprensa. Alternativa B. Associava medidas democráticas e outras autoritárias. Alternativa C. Articulava os sindicatos como base de apoio ao governo. Alternativa D. Unificava diferentes correntes ideológicas e partidárias. Alternativa E. Relacionava o nacionalismo ao intervencionismo estatal. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B. Conforme afirma o penúltimo presidente militar do Brasil, Ernesto Geisel, 1974 a 79, a abertura política deveria ser lenta, gradual e segura, isto é, controlado pelo governo. No entanto, havia um intenso conflito entre os militares, os radicais e os moderados. Daí que, apesar de algumas medidas mais democráticas, surgiram outras de violência, como a morte do jornalista Herzog. Gabarito letra B. Vamos à próxima. O governo militar de Ernesto Geisel apresentou sinais de um processo de abertura política. O próprio Geisel argumentava que a abertura seria de maneira lenta, gradual e segura. Acerca do governo de Ernesto Geisel, todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa A. Foi criado o Proálcool, que tinha como objetivo não deixar o país vulnerável com as crises do petróleo, como ocorreu em 73. Automóveis começaram a sair das fábricas com motores a álcool. Alternativa B. A Lei Falcão permitiu uma propaganda política mais ampla para que os candidatos divulgassem seus programas de governo. Era o início da abertura político-eleitoral. Alternativa C. Episódio marcante da ditadura em seu governo foi o caso do jornalista Vladimir Herzog, encontrado morto numa cela do DOI-CODE, Destacamento de Operação de Informação do Centro de Operações de Defesa Interna, na cidade de São Paulo. E a alternativa D. Recentemente, um antigo documento elaborado pelo então diretor da CIA, William Colby, e tornado público pelo governo estadunidense, indica que Geisel autorizou a execução de militantes em casos especiais. Dê uma pausa, leia com cuidado. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Resposta à letra B. Em 1976 foi aprovada a Lei Falcão, visando inibir as campanhas eleitorais, transformando a divulgação dos candidatos nos meios de comunicação numa espécie de lista de chamada. Era proibido ao candidato apresentar suas propostas. Vamos à próxima? Em 1974, o então presidente Ernesto Geisel deu início institucionalmente ao processo de abertura política que deveria garantir o fim do regime militar, por meio de uma transição caracterizada como lenta, gradual e segura. A iniciativa governamental, porém, não foi a única relevante para o fim da ditadura militar. A respeito do fim da ditadura militar no Brasil, assinale a alternativa correta quanto às outras iniciativas relevantes. Alternativa A. A mobilização da juventude que ganhou as ruas das principais capitais do país nas reivindicações pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Alternativa B. A formação e atuação de movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento do custo de vida, que contava com o apoio das comunidades eclesiais de base e das comissões pastorais da periferia urbana. Alternativa C. As denúncias contra o regime militar e as torturas que eram publicadas semanalmente nos principais jornais do país durante toda a década de 1970. Alternativa D. A interferência direta do governo norte-americano, que desde o início era contrário ao regime militar, não mediu esforços para a reinstauração da democracia no Brasil. Alternativa E.
o fortalecimento do Mercosul, que possibilitou a criação de uma rede de auxílio mútuo para a reorganização democrática do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Dê uma pausa, leia com cuidado. Eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B, movimentos sociais como os citados na alternativa B, e populares como a campanha pelas diretas já, mostraram a força da população brasileira e por isso ajudaram a levar a ditadura ao fim. Vamos à próxima. Em 2015, completa-se 40 anos da criação do Proálcool. Em 1975, o presidente brasileiro, decidiu criar um programa para estimular a produção de combustível a partir, A intenção era encontrar um substituto para, com o objetivo de reduzir as importações de, que estava com preços elevados no mercado internacional. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto na sequência correta. Alternativa A, Getúlio Vargas, da cana-de-açúcar, o etanol, petróleo. Alternativa B, Ernesto Geisel, da cana-de-açúcar, a gasolina, petróleo. Alternativa C, Emílio Médici, do milho, a gasolina, álcool. Alternativa D, Ernesto Geisel, do milho, o etanol, petróleo. Alternativa E, Getúlio Vargas, da cana-de-açúcar, a gasolina, álcool. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B. A questão faz referência ao projeto do Proálcool, criado em 75 no governo militar do presidente Geisel. A ideia era criar um motor de carro movido a etanol produzido pela cana-de-açúcar, considerando que o preço da gasolina oscilava muito por conta dos conflitos no Oriente Médio. A década de 1970 foi caracterizada pelas duas crises do petróleo, 1973 e 79, gerando a necessidade de criar combustíveis alternativos. Vamos à próxima. Dívida externa brasileira de 1960 a 1981. A partir dos dados apresentados, é correto considerar que, alternativa A, o endividamento público a partir de meados dos anos de 1960 deve ser atribuído aos investimentos realizados na prospecção de petróleo, pois os governos ditatoriais objetivaram a autossuficiência nessa área. Alternativa B. Durante o governo Geisel, mesmo diante de um contexto de crise econômica internacional, optou-se pelo endividamento externo para financiar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Alternativa C. O progressivo aumento da dívida externa durante a ditadura foi compensado pelas altas taxas do PIB, que atingiram os seus melhores níveis durante os governos Geisel e Figueiredo. Alternativa D. O governo Médici impôs um modelo econômico baseado na industrialização dos bens de consumo não duráveis, objetivando a universalização do consumo nacional, mas que gerou a dívida externa. Alternativa E. A dívida externa brasileira não trouxe maiores preocupações dos economistas durante a ditadura, porque o seu crescimento garantiu uma melhora importante na distribuição das riquezas nacionais. Dê uma pausa. Leia com calma, observe o gráfico. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B. No governo Geisel, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que previa a construção da rodovia Transamazônica, por exemplo, foi financiado por investimentos estrangeiros, o que aumentou a nossa dívida externa. E aí, arrebentou? Espero que sim. Mas se errou alguma, o importante é aprender. Ok? Nos vemos em nossa aula na plataforma. Um grande abraço!